Você já desejou que o dia tivesse 30 horas? Você já teve a sensação de que as tarefas que você gostaria de realizar não estão sendo cumpridas? Você já se sentiu cansado com as demandas impostas sobre você? Você já se percebeu trabalhando bastante, mas com aquela sensação de que a cada dia você vive menos? O problema maior não é a necessidade de trabalhar duro, isso faz parte da nossa vida. O problema maior não é a falta de tempo ao longo do dia, não são 6 horas a mais que vão resolver os seus problemas. O problema maior não é a impaciência daqueles que estão à nossa volta, querendo que a gente cumpra com a expectativa deles. O problema maior é a nossa falta de foco e priorização. Você já parou para pensar nisso? A gente tem conversado desde semana passada, nessa nova série, sobre um novo começo por um caminho seguro, aproveitando o primeiro mês do ano, onde a gente começa a fazer aquelas listas com expectativas para aquilo que virá. E hoje eu queria conversar com vocês exatamente nessa direção, de um caminho para o ajuste do nosso foco. Porque muitas vezes o urgente toma o lugar de tudo aquilo que de fato é importante. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes, passam a controlar as nossas agendas. E as nossas energias são sempre drenadas. Mas a sensação é que elas nunca se renovam. O legado que a gente gostaria de deixar, então, nunca é efetivamente construído. Olhando para Jesus hoje, eu queria desafiar você a exatamente fazer esse ajuste. Caminho para um ajuste de foco, para a minha vida e para a sua vida. Para tanto, gostaria de convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11. A gente vai fazer a leitura do versículo 25 até o versículo de número 30. Eu vou fazer aqui a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na versão que você tem em mãos. Mas o desafio que eu faço para você é que durante a semana você possa ler e reler esse trecho da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o capítulo 11 do Evangelho de Mateus se inicia com uma insegurança vinda da parte de João Batista.
aquele que veio como precursor, como aquele que prepararia o caminho para a chegada do Messias. Mas diante de uma situação de instabilidade e adversidade, afinal de contas, João agora se encontra preso, ele percebe a iminência da sua própria morte, ele então fica um tanto quanto inseguro, e o questionamento dele é: será que de fato é esse o Messias? E ele então pede para que seus discípulos cheguem até Jesus e o questionem: é de fato o Senhor ou devemos esperar outro? Jesus fala então com os discípulos de João a respeito dessa expectativa, a respeito da insegurança e da dificuldade de se perceber algumas coisas. Jesus diz que o povo reclamava de João, porque ele comia gafanhotos, mel, vivia no deserto, tinha uma dieta mais fitness e balanceada. E aí vem Jesus, e o povo chama então de comilão e beberrão, porque ele estava sempre ao redor da mesa, uma boa ceia com um bom vinho. Ele denuncia a partir daí a incredulidade das cidades por onde ele havia passado, e que os milagres nem sequer podiam ser realizados, porque o povo tinha dificuldade de crer. Ele chega então, nesse momento, a louvar a Deus, porque o Senhor escondeu, ocultou essas coisas. Que coisas? A verdade de quem o Senhor é, revelada em Cristo Jesus, e ele oculta isso dos sábios, dos cultos, daqueles que eram os doutores da lei, mas ele revela isso aos pequeninos. A gente pode perceber aqui uma referência ao que Jesus já havia dito em um dos seus discursos mais famosos, as bem-aventuranças, onde ele diz que o reino dos céus é para os pobres de espírito. Ora, os religiosos de plantão se percebiam e se achavam ricos em espírito, mas Jesus vai dizer que o reino dos céus é para aqueles que são miseráveis diante de Deus, que percebem que não tem nada para oferecer ao Senhor, que conseguem entender a sua real condição e que dependem totalmente de uma ação externa da parte de Deus para vir na direção deles e sustentá-los. É aqui dentro desse contexto que a gente agora consegue perceber por que Jesus deve ser o caminho para o nosso ajuste de foco. Começando um novo ano, às vezes com os mesmos desafios do ano passado, com a dificuldade de lidar com todas as demandas à nossa volta, com a busca por algo que nos ajude a lidar com os desafios do nosso cotidiano, nós percebemos que Jesus pode de fato ser aquilo que traz uma nova compreensão, trazer a mim e a você uma maneira diferente de enxergar as coisas à nossa volta. Você já percebeu como às vezes a gente não consegue ver de maneira clara alguma coisa que está diante de nós, talvez porque o vidro da janela esteja um pouco sujo, embaçado, ou se você usa óculos, você já teve essa experiência de às vezes ter a sensação de que as coisas estão estranhas. É exatamente isso que Jesus se torna para nós, esse agente regulador do nosso foco, que nos leva a enxergar e a perceber as coisas agora de maneira diferente. Mas por que isso acontece? Primeiro, porque Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, convergiu nele tudo quanto nós necessitamos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Repare, essa nossa dificuldade de conseguir enxergar as coisas de uma maneira correta tem a ver com uma real condição, minha e sua. Nós estamos afastados do lugar que nós deveríamos de fato estar. A presença plena e clara do Criador de todas as coisas.
aquilo que nos traria uma real plenitude e completude de vida. Mas quando a humanidade vira as costas para Deus, opta pela autonomia, por seguir as coisas do seu próprio jeito, sabe o que acontece? As coisas começam a ficar turvas. A gente não consegue entender as coisas à nossa volta, porque agora a gente não consegue ouvir com clareza a voz do Criador. Esse afastamento, esse distanciamento de Deus, por conta daquilo que nós chamamos de pecado, gera em nós essa dificuldade. A dificuldade de conseguir encontrar algo que de fato traga sentido e significado para a nossa existência. E a gente está sempre tentando ajustar o foco, buscando obstinadamente alguma coisa que nos ajude nessa perspectiva, acreditando às vezes que o dinheiro, o sucesso ou os relacionamentos vão fazer isso por nós. E a gente continua seguindo essa trajetória, sem encontrar aquilo que de fato preenche o vazio do nosso coração. O sábio escritor do livro de Eclesiastes vai dizer que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Mas o ser humano não consegue entender muito bem o que isso significa. Por isso ele está sempre tentando ajustar o foco. Ele sempre está buscando alguma coisa que possa preencher esse vazio. Ora, mas se o vazio do nosso coração, o anseio do nosso coração tem a ver com a eternidade, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. O Deus encarnado entra na história para fazer por mim e por você aquilo que nós não poderíamos, para nos trazer de volta a um relacionamento real com o Criador de todas as coisas. É por isso que nós percebemos agora Deus convergindo em Jesus, a revelação plena do seu amor, tudo aquilo que nós precisamos. Se nós carecemos de vida plena e abundante, é isso que Jesus nos dá. Ele vai falar disso diante de uma multidão, se colocando como aquele que pode trazer sentido e significado para a nossa existência. Se nós estamos desesperados em meio às adversidades e às tempestades da nossa vida, Jesus também é socorro oportuno, aquele que nos livra de meio da tempestade e nos traz segurança. Jesus é aquele que nos ama incondicionalmente, independente daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos erros. Ele é aquele que nos ama como nós somos e estamos, e nos ama demais para deixar que a gente continue da mesma maneira, e vai trabalhando em nós o nosso amadurecimento. Ele é então o perdão verdadeiro, aquele que nos perdoa para que nós possamos agora experimentar uma nova vida. Nós que estávamos reféns e escravos do império das trevas, somos transformados para o reino do Filho amado de Deus. Isso em Cristo Jesus. Você consegue perceber por que Jesus é de fato o caminho para que o nosso foco seja ajustado? Porque tudo aquilo que o seu coração de fato anseia, tudo aquilo que você precisa, você só vai encontrar de maneira definitiva nele. Você não vai se sentir plenamente amado por nenhuma outra pessoa. Sabe por quê? Porque pessoas vão te decepcionar. Você não vai se sentir plenamente feliz por nada que você possa conquistar, nem todo o dinheiro do mundo, nem que você tenha sido um dos contemplados na Mega Sena da virada, com, 100 milhões de reais. Ainda assim, você vai sentir o mesmo vazio. Mas em Jesus, essa completude é real. Deus converge nele tudo aquilo que eu e você precisamos. Ao olharmos para a cruz, nós temos a sensação de que de fato agora a nossa vida encontra um novo sentido. Mas nós vivemos em um mundo instável.
Nós vivemos em um mundo que caminha refém do pecado, jaz no maligno, onde as coisas não acontecem da maneira que deveriam acontecer. E ainda que agora a gente tenha a percepção de que em Cristo Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos, ainda assim, muitas vezes, nós nos pegamos cansados e sobrecarregados. E é exatamente isso que Jesus vai perceber e dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar a vocês descanso. Jesus oferece a possibilidade de que a gente chegue até Ele. Se você perceber o Evangelho de Mateus em uma progressão, logo no capítulo 4, Jesus se aproxima de alguns pescadores e diz a eles: sigam-me, venham comigo. Só que agora, no capítulo 11, nós temos uma nova perspectiva nesse convite. Uma forma mais intensa e profunda, não simplesmente de sigam-me, mas venham a mim, experimentem de mim. Consigam em mim aquilo que vocês não vão conseguir em outro lugar. Que vocês possam desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Essa progressão vai continuar no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16. Ele vai dizer: e se alguém quiser me acompanhar, me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse sim a encontrará. O alívio e o descanso que o nosso coração tanto requer, a paz que não depende de circunstância ou razão, nós podemos encontrar em Jesus. Ele se torna o caminho de ajuste para o nosso foco, porque Ele é aquele que nos traz alento. Nós fomos, segundo o apóstolo Paulo, sepultados com Ele na morte, a fim de que em Cristo nós fôssemos ressuscitados dos mortos mediante a glória do Pai, para que nós possamos viver então uma nova vida. E é isso que nós experimentamos. Não é uma vida que é diferente porque agora tudo vai dar certo. Não é uma vida que é diferente porque agora nós temos sucesso. Não é uma vida diferente porque agora não tem falta de dinheiro, mas tem sobra de dinheiro. É uma nova vida porque nós enxergamos tudo à nossa volta de uma maneira diferente. Houve um ajuste no nosso foco. Nós fomos, como disse também o apóstolo Paulo à igreja da Galácia, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A compreensão, o entendimento de que nós somos amados até o fim por Jesus, é aquilo que nos traz descanso e alento em meio à tempestade. Talvez você tenha chegado aqui hoje exatamente assim, ansioso e preocupado, cansado e sobrecarregado. As lutas, os desafios, os dissabores, as desventuras do dia a dia têm deixado você desanimado. Tudo que você consegue enxergar é o fundo do poço. Luz do fim do túnel é algo que você nem sequer avista. E hoje, Jesus nos diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A mensagem de Jesus é de alento e traz o descanso que eu e você tanto precisamos, porque a vida em um mundo instável é assim. Uma montanha-russa de altos e baixos, onde às vezes você pode sentir-se bem, mas ainda com o coração completamente amedrontado e abatido. Agora, o que Jesus promete para nós é alento e descanso
mesmo em meio a essas situações. O caminho para o ajuste do nosso foco, porque nele esse descanso se torna uma realidade. E sabe por que isso acontece? Porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Repare, a gente pode ter o foco reajustado e a nossa vida ressignificada, porque Jesus afirma de maneira categórica que ele tem um jugo suave e um fardo leve, e ele quer fazer uma troca comigo e com você. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei você, mas muitas vezes o jugo e o fardo que a gente carrega, mesmo tendo nos tornado discípulos e discípulas de Jesus, muitas vezes é bem pesado. Por uma série de razões, talvez pela desconfiança, talvez pela nossa religiosidade, que também cega e embaça a nossa maneira de enxergar as coisas. Isso não era diferente no tempo de Jesus, e é exatamente isso que ele está trazendo à tona nesse contexto. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, especificamente nesses versículos de 25 a 30 do capítulo 11, a gente percebe ali um cenário que fazia com que as pessoas carregassem uma carga muito pesada na sua vida religiosa. Eu não sei se você sabe muito bem como é que funcionava o sistema religioso dos judeus no primeiro século, no tempo de Jesus, mas ele era composto basicamente por 613 leis, mandamentos, direcionamentos entre coisas que você tinha que fazer e coisas que você não podia fazer. 248 afirmativos, 365 negativos, proibições. Já imaginou? Uma para cada dia do ano, tá bom, né? Como se isso não bastasse, todo esse trabalho, eles passavam o tempo inteiro verificando para ver se quem estava do lado, o coleguinha, estava conseguindo cumprir. Você já imaginou? Você tendo que lidar, né, com esse desafio de cumprir uma série de coisas que você não consegue e tem alguém do lado espiando para ver se você está cumprindo direitinho, para ver se você é um bom religioso de plantão. É nesse contexto que Jesus se apresenta como aquele que pode oferecer o real descanso, fazendo a troca desse jugo e desse fardo. Mas antes de mais nada, a gente precisa destacar o fato de que a vida em Cristo não é uma vida sem jugo e uma vida sem carga. Não é a promessa de um viver sem nenhum tipo de adversidade. Muito pelo contrário, as lutas vêm. E a gente está falando exatamente disso hoje aqui, porque nós sabemos que é uma realidade. A diferença entre a proposta dos judeus religiosos e a proposta de Jesus é que o fardo de Jesus era suave e leve. O próprio Jesus resume o seu fardo, que é leve, dizendo: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Ele está trazendo para a gente uma nova realidade, uma nova maneira de enxergar as coisas. Eu tenho percebido, ao longo da minha caminhada, como discípulo de Jesus, como ministro do Evangelho, que muitas pessoas, elas ouvem a respeito do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, elas ingressam em uma caminhada numa igreja cristã, e a partir dali, elas passam a confiar deliberadamente na sua capacidade de fazer as coisas, e embarcam em um caminho tenebroso. Sabe por quê? Porque elas vão colocando sobre si fardos e julgos impossíveis de serem carregados. A gente conta para a gente mesmo essa falácia de que a gente é bom, de que a gente consegue, de que a gente dá conta, de que comparado aos outros nós somos melhores, mas isso só faz nos escravizar. Eu e você não somos assim. Nós não somos bons.
Nós não somos capazes de viver a partir de regras estabelecidas, dizendo, nós vamos seguir e agora nós merecemos o amor de Deus, porque nós somos bons ao seguirmos essas coisas. Nós somos incapazes. Assim como o apóstolo Paulo, que vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu realizo, somos eu e você. E isso, muitas vezes nos escraviza. A escravidão da religiosidade. Nós estamos entre discípulos e discípulas de Jesus. Nós ouvimos a respeito do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nós somos conhecedores das boas novas. Mas ainda assim, com os nossos olhos fechados, ou enxergando de maneira turva, no fundo a gente acredita que tem a ver com a gente, que tem a ver com a nossa capacidade de realizar. Quando a graça de Deus revelada em Cristo Jesus é percebida agora por nós, isso muda tudo. Porque aquele fardo pesado que nós carregamos, agora se torna um jugo suave e leve. Por quê? Porque Jesus levou sobre si os nossos erros e as nossas falhas. Porque por Ele nós fomos perdoados. Nós que não éramos justos em Cristo, enfim, fomos justificados. Você consegue perceber como isso vai clarear a nossa forma de enxergar as coisas? Eu agora passo a viver essa nova vida que Jesus nos afirma ser uma possibilidade. E eu tenho um novo comportamento, eu tenho novas atitudes, eu tomo um novo rumo. Não porque isso vai garantir a minha salvação, mas em resposta ao amor com o qual eu fui amado por Deus, revelado em Cristo Jesus e provado na cruz. Não existe nada mais a ser provado, porque Jesus já morreu por mim e por você. Isso nos traz liberdade. Não, essa não é uma graça barata que vai me levar a dizer, então eu posso viver livre, leve e solto. Me desculpa se isso passou pela sua cabeça, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho nos constrange. Ele nos leva a ficarmos incomodados por tão grande amor. Você consegue entender e mensurar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que é nos dado de forma graciosa e misericordiosa? Você consegue medir isso? Quando nós olhamos para isso, isso constrange o nosso coração e nos leva a viver de fato agora uma nova vida. Ajuste de foco. A gente enxerga as coisas de maneira diferente. Nós vivemos uma vida em resposta ao amor que nós fomos amados por Deus, revelado em Cristo Jesus. E isso faz com que tudo seja diferente. A nossa maneira de enxergar não é mais baseada na ganância e na agressividade de um mundo corrompido pelo pecado, que faz com que a nossa identidade seja estabelecida a partir dos nossos instintos ou das nossas conquistas, que nos leva a definir prioridades a partir do retorno pessoal que nós teremos com aquilo, ou definir a felicidade como produto das nossas vitórias acumuladas. Não. Agora a nossa maneira de enxergar, construir a nossa agenda e viver é baseada na humildade e mansidão que nós aprendemos de Jesus, que edifica a nossa identidade a partir da relação de amor de um Deus poderoso para conosco, que nos leva a definir as nossas prioridades como servos de um propósito de Deus, agentes de um reino que está em expansão, mensageiros que podem levar boas novas àqueles que estão aflitos, e nos faz definir agora a felicidade de fato como um reflexo do sorriso de Deus.
Nós nos alegramos nele. Encontramos o nosso propósito nele. E a nossa alegria se torna fazer o nosso Senhor sorrir. Caminhando nessa direção, para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, queria deixar para você algumas perguntas. A primeira delas: você tem se sentido cansado frente às inúmeras demandas e expectativas lançadas sobre você? Aceite o convite de Jesus. Prove dos recursos do Pai disponíveis nele. Deus convergiu em Jesus tudo aquilo que eu e você necessitamos. A sua necessidade de se sentir amado, a sua necessidade de plenitude, você só encontra um relacionamento com ele. Você já crucificou o seu eu, talvez os seus sonhos, os seus prazeres, o seu direito de ser feliz, para tornar-se um verdadeiro discípulo ou discípula de Jesus? Lembre-se, sem morte não há nova vida em Cristo. Nós morremos para os nossos pecados. Nós nos arrependemos diante da compreensão de que vivíamos em rebeldia para com Deus. E agora somos nova criatura, que enxerga um mundo, uma nova perspectiva, com o foco agora totalmente ajustado, totalmente mudado. Você realmente deseja ser manso e humilde como Jesus? Ele diz: aprendam de mim, vivam dessa maneira, como eu, manso e humilde. Somente uma vida orientada por esses valores é capaz de nos preservar em meio ao complexo mundo em que a gente vive, onde nós somos seduzidos por uma série de coisas, onde o nosso coração vive esses altos e baixos, onde nós achamos que temos que fazer e ter para sermos mais, onde a nossa identidade está estabelecida muitas vezes naquilo que os outros acham que nós somos. Você de fato está preparado para enxergar as coisas de uma maneira diferente? Ao compartilhar da humildade e mansidão de Jesus, isso pode te preservar diante de um mundo instável e complexo onde a gente vive. Você já percebeu que muitas pessoas à sua volta também andam cansadas e sobrecarregadas, clamando por alívio e descanso? Deus nos concedeu um ministério, o ministério da reconciliação por meio de Cristo. Deus está reconciliando consigo o mundo, Ele nos confiou essa mensagem. Seja um mensageiro das boas novas, com atitudes e palavras. Boas novas daquele que verdadeiramente pode trazer alívio e descanso. Seja você um agente do reino de Deus, para que novos caminhos, com um novo ajuste de foco, uma nova perspectiva, possam ser inaugurados na vida daqueles que estão ao seu redor. Queria convidar você nesse momento a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, poderoso, misericordioso, muitas vezes nós nos percebemos, Pai, cansados, sobrecarregados diante das lutas, dos desafios, das demandas de um mundo instável. Nós clamamos: Deus, traz alento ao nosso coração, que nós possamos encontrar em Jesus a resposta para os questionamentos da nossa alma, e que a nossa alma abatida possa agora se perceber cuidada, revigorada. Deus, que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos diante desse mundo instável, para que outras pessoas possam, por meio da mensagem, da boa mensagem do Evangelho, terem o seu foco reajustado e seguirem agora
por um novo e vivo caminho. Nós oramos assim, agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.